Então vamos? Bom dia para todos. Declaro aberta a 5ª reunião ordinária, dia 6 de maio, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação. Com pauta para hoje, tendo as oitivas do senhor José Pereira Coelho, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Educação, a oitiva do senhor Jairo Pereira Martins, ex-presidente daquela Comissão de Licitação, e a oitiva do senhor Antônio Ferreira César, foi professor da Subsecretaria de Apoio Operacional, e a oitiva do senhor Edson Manuel da Conceição dos Santos, ex-gerente da Gerência de Apoio Logístico da Secretaria de Educação. Nós recebemos aqui nesse momento correspondência endereçada pelo senhor Antônio Ferreira César, que é o professor ia espirrar, mas correspondência assinada pelo senhor Antônio Ferreira César, um dos depoentes do dia, professor da Secretaria de Estado da Educação. Vem muito respeitosamente a Vossa Excelência justificar a ausência por motivos de força maior, visto ter sido comunicado somente ontem, dia 5 de maio de 2005, à tarde, data do falecimento de uma ente querida, onde o mesmo participou de velório e enterro da mesma, estando ainda exausto e abalado psicologicamente, portanto sem condições de prestar um depoimento do nível que essa CPI precisa e merece. Nesses termos, coloca-se à inteira disposição dessa CPI para prestar todo e qualquer esclarecimento a respeito de sua gestão à frente da Comissão Permanente de Licitação, relativo aos 4 meses em que exerceu a presidência da mesma no ano de 1999, podendo ser novamente convocado por essa CPI em qualquer data ou horário que melhor convier à mesma, adiantando antecipadamente a Vossa Excelência a autorização da quebra de seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Assinado o senhor Antônio Ferreira César. Dessa maneira, nós adiamos o seu depoimento para uma próxima oportunidade, assim que o relator bem estabelecer no seu calendário de oitivas, que já foi aqui aprovado. Recebemos também o documento assinado pela senhora Mônica Regina Silva Rauchid, secretária do Conselho Especial e da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a correspondência de ordem do excelentíssimo senhor desembargador, relator do processo em referência, e a fim de instruí-lo, solicita a Vossa Excelência prestar no prazo legal as necessárias informações sobre o alegado na peça vestibular, cuja cópia acompanha o presente. Outro sim, informa que foi exarada nos respectivos autos a decisão transcrita parcialmente abaixo, cujo interior segue em cópia anexa. E, resumindo essa decisão do desembargador Dácio Vieira, do pedido final, finalmente requer a concessão de ordem com deferimento do presente habeas corpus para reconhecer aos pacientes. Os pacientes são o senhor Jairo Pereira Martins e José Pereira Coelho, o direito público subjetivo de permanecerem calados ante as perguntas que considerem possam auto-incriminá-los, sem o risco de serem presos ou ameaçados de prisão. Decidido, então, pelo Dr. Dácio Vieira. É um habeas corpus preventivo solicitado pelo senhor Jairo Pereira Martins e José Pereira Coelho. E o quarto? Não, são 4, não pediu. Os 2 estão aqui hoje. São 4 hoje? Desculpa, tá. Certo. Então nós temos, com a ausência, sob a alegação de falecimento de parente ou de pessoa querida, a ausência do senhor
Antônio Ferreira César, nós teremos então a oitiva dos 3 outros convidados ou convocados para depor. Recebemos também o requerimento de autoria da deputada Eurides Brito, no seguinte teor: requer seja informado por certidão o assunto que especifica. Excelentíssimo senhor presidente da CPI Educação, venho requerer a essa presidência informe por certidão se essa parlamentar está sendo investigada por essa CPI e, em caso positivo, desde quando. Justificação: como integrante dessa CPI até a última sexta-feira, 29 de abril de 2005, quando apresentei a minha renúncia, jamais tive conhecimento por parte de Vossa Excelência ou de qualquer outro membro de que estaria sendo investigada. Ocorre que notícias atribuídas antes e após o meu desligamento a Vossa Excelência e a outros membros informam que eu seria alvo de investigação. Diante do impasse, impõe-se a expedição da certidão requerida. Brasília, 4 de maio de 2005, deputada Eurides Brito. Bom, eu aqui, antes da gente iniciar a nossa sessão de hoje, eu gostaria de me manifestar sobre esse requerimento, até porque, segundo a deputada Eurides Brito, diz ela, ocorre que notícias atribuídas antes e após o meu desligamento a Vossa Excelência e outros membros, eu não sei quais outros membros, informam que eu seria alvo de investigação. Eu queria dizer que o objeto dessa CPI está bem claro, né, na ementa que foi aprovada pelo plenário da Casa e expresso na busca ou na investigação de irregularidades que teriam ocorrido na Secretaria de Educação relativa a contratos de locação de transportes e a contratação de professores temporários. Esse é o objeto da CPI. Então, em nenhum momento a CPI deliberou, né, que vai estar investigando a deputada Eurides Brito ou quem quer que seja, a não ser os fatos objeto daquele debate. É óbvio que o nome da deputada Eurides Brito surgiu em depoimentos, inclusive prestados aqui em sessões anteriores, né? Outras referências, outras indagações, inclusive, foram feitas a outros depoentes, o que não quer dizer que a CPI, né, tem como foco, né, tem como objeto a investigação da deputada Eurides Brito. Esse é o meu posicionamento, e se a deputada exige que se informe por certidão, eu acho que nós devemos nos aconselhar também com a nossa assessoria jurídica, em que termos que nós aprovamos a informação à deputada Eurides Brito. Se alguém quiser se manifestar sobre o tema. Pois não, deputado. Deputado João de Deus. Eu só quero apenas discordar aí de Vossa Excelência quando Vossa Excelência disse que a deputada Eurides Brito exige. Não, a deputada Eurides Brito apenas faz uma solicitação a Vossa Excelência através de um requerimento. Como Vossa Excelência externou aí, como inclusive deveria fazer dentro da questão legal, a CPI da educação tem o seu próprio objeto, segundo as suas publicações. Por isso, eu quero adiantar a Vossa Excelência que eu sou até de acordo que Vossa Excelência possa expedir dentro dessa linguagem que Vossa Excelência usou anteriormente. Eu até queria fazer um reparo, deputado João de Deus. Realmente não é que a deputada exige a certidão sobre se ela está investigada. Ela requer dessa CPI. Nós devemos decidir de que maneira nós comunicaremos a deputada, se vamos atender a essa solicitação dela de informar por certidão, né? Não sei se tem cabimento a gente responder à deputada por certidão, né? O objeto da CPI é claro, não é inclusive nem intenção ou decisão deste deputado ou de qualquer um dos integrantes dessa comissão. Exato. Bem, senhor presidente, eu também acho que nós temos um objeto claro, né, da CPI, e eu acho que nós temos que nos ater nesse objeto para qual ela foi criada, mas mais do que justo,
já que muitas vezes pode alguém ficar um pouco confuso, às vezes, né, do que nós exatamente estamos investigando na comissão. Então, acho que é interessante, acho que é um direito dela, né, no sentido de que ela tem as suas razões para estar fazendo esse requerimento, e eu acho que deveria, sim, nós providenciarmos essa certidão à deputada Eurides. Presidente, eu queria... Pois não, deputado Paulo Tadeu. Eu acho que é legítimo a indagação feita pela deputada Eurides Brito nesse requerimento. E essa CPI não pode se furtar a responder a qualquer requerimento que chegue aqui. Na minha opinião, a resposta que tem que ser dada pela CPI é exatamente a transcrição na íntegra da resolução aprovada no plenário dessa Câmara que criou essa CPI e que estabeleceu o objeto a ser investigado, bem como o período a ser investigado. Não vamos esquecer do período. O período de investigação é de 99 a 2005, né? 99 a 2005. O que significa dizer que entre 99 e a 2001, a deputada Eurides Brito, hoje deputada, era a secretária de Educação. Portanto, o período a ser investigado corresponde ao período que ela era secretária de Educação. Então, eu acho que tem que responder, sim, defendo a resposta e colocar que a resposta tem que ser a íntegra do que foi aprovado nesse plenário. Nós temos uma missão a cumprir, dada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. E a missão a cumprir é investigar as irregularidades, já citadas anteriormente por Vossas Excelências, e dizer que o período é de 99 a 2005. Ponto. Como está na emenda. E nós não vamos aqui dizer, investigação, todos que ocuparam a Secretaria de Educação de 99 a 2005 serão investigados. Agora, ninguém está ou será condenado de maneira leviana. Entendeu? Agora, a investigação é natural. Eu não sei exatamente quem foi que deu a declaração, enfim, mas, de qualquer maneira, eu acho que tem que responder passando à deputada Eurides Brito o requerimento que aprovou e instalou esse CPI. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado João de Deus. Olha, naturalmente a gente está investigando essas denúncias que, evidentemente, vêm do período da deputada Eurides Brito como secretária. O X da questão é a pessoa deputada Eurides Brito. Eu acho que esse é o requerimento. E aí eu não posso concordar com o deputado Paulo Tadeu, quando ele, com essa veemência que lhe é peculiar, ele fala da questão da investigação. E aí, nessa CPI, eu acho que ficou faltando alguma coisa para a sociedade brasiliense, foi o PT ter votado contra, inclusive, a investigação do período do qual se começou tudo isso. Então, aqui vai o meu repúdio pelo voto contrário do Partido dos Trabalhadores, inclusive do deputado Paulo Tadeu, de não poder investigar desde a época do Cristóvão para cá. Obrigado. De ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Paulo Tadeu. Eu não vou entrar nesse debate do deputado João de Deus, até porque essa matéria é vencida pelo plenário da Câmara. E volto a reafirmar a minha posição. Essa matéria foi vencida pelo plenário da Câmara e o meu objetivo aqui é investigar o período de 99 a 2005. Isso será feito. Doa a quem doer. Eu acho que desculpa, deputado Paulo Tadeu, concluiu, né? Eu creio que a solução, viu, deputado João de Deus, sugerida pela deputada Ivelisse Long, é a mais correta, é a mais adequada. Nós vamos responder a ela, quer por certidão, que essa CPI está investigando conforme a ementa aprovada pelo plenário, né, os fatos que teriam ocorrido. Né? Então, acho que isso aí cumpre o objetivo, né? Bom, quero dar ciência também a essa casa sobre até veio a correspondência do senhor Aquiles de Santana, em que ele nesses seguintes termos: em meu depoimento à CPI da Educação, em abril próximo passado, dia 13,
fui exaustivamente pressionado pela nobre deputada Eurides Brito, membro da CPI, para informar a provável data do telefonema que recebi do coronel Dirley, no celular 99689821, que motivou o encontro do depoente com a referida deputada no almoço do térreo do Torre Palace Hotel, restaurante Tanur, em junho de 2003. Analisando os fatos, anotações e calendário, tenho a declarar que o telefonema ocorreu entre 10 horas e 12 horas do dia 5 ou 6 de junho de 2003 e o almoço entre 13 e 14h30 de um desses 2 dias. Solicitamos gestões junto ao Torre Hotel no sentido de fornecer a filmagem do circuito interno naqueles dias. Complementando, ficamos sentados na entrada virada para o Heron Brasília Hotel, na parte dos não fumantes. Naquela ocasião, a parlamentar comentou sobre uma viagem internacional que faria a Portugal ou Estados Unidos, e esse almoço ocorreu na véspera dessa viagem, se não me falha a memória. Acreditamos que essas informações poderão facilitar e agilizar a busca da verdade, objeto dessa comissão. Estamos anexando a este documento cópias do Diário Oficial de 1 de junho a 26, no total de 35 folhas, com diversas informações para essa CPI. Gostaríamos que Vossa Excelência verificasse atentamente o documento número 8, instrução número 709, de 17 de maio, que se nomeia presidente da comissão, que me nomeia presidente da Comissão Permanente de Licitações, também questionado pela ilustre deputada. Atenciosamente, Aquiles Santana. Aqui ele anexa alguns documentos, e nós, foi nesse sentido que no final daquela reunião, o deputado João de Deus já tinha se retirado, essa correspondência chegou às nossas mãos e nós procuramos o Hotel Torre para ver se tinha o tal, até porque a deputada Eurides Brito pediu na última reunião, solicitou que fosse perguntado, enfim, que a precisão do dia em que ela teria se encontrado com o depoente, né, que fosse apurado. Nós fomos, eu, o deputado José Edmar, a deputada Ivelisse já não podia mais, o deputado Paulo Tadeu se encontrava em debate, estivemos lá no Torre Palace Hotel conversando com a gerência, que infelizmente alegou que não tem esse circuito interno e, portanto, a fita aqui alude inclusive o senhor Aquiles, não existe, portanto, não podemos comprovar essa informação. Esse encontro, a informação do encontro, né, relativa a esse encontro. Bom, podemos, antes de entrar na primeira oitiva, presidente, pois não, deputado. Eu quero só fazer um reparo aí, quando o senhor Aquiles fala que ele foi exaustivamente pressionado. Vossa Excelência, como estava dirigindo os trabalhos, naturalmente notou que não aconteceu nada disso, porque perguntar, inquirir, é um dever do parlamentar, e a deputada Eurides Brito estava no exercício regular da sua profissão de parlamentar e de membro, até então, da CPI. Então, se isso fosse assim, perguntar ou fazer várias perguntas, naturalmente Vossa Excelência estaria pressionando todos os depoentes aqui, porque eu tenho visto do interesse de Vossa Excelência em querer saber a verdade e nada mais do que a verdade. Então eu não posso concordar que a deputada Eurides Brito tenha exaustivamente pressionado o senhor Aquiles de forma alguma. Pois não, deputado, é uma opinião do senhor Aquiles que está expressa nessa carta, né? Acho que não cabe aqui nós... Sim, é uma opinião do depoente que não é o fundamental para nós, a minha opinião. Com a presença agora do deputado Zé Edmar, deputado Paulo Tadeu, deputada Ivelisse Long e deputado João de Deus, e dessa presidência, nós abrimos então oficialmente a nossa reunião com todos os integrantes, e levando a debate e decisão dos nobres pares, sugestão da nossa assessoria que propõe que essa CPI instale ou crie um site para que possa se comunicar com a sociedade, recebendo informações, bem como um serviço 0800, a exemplo que acontece inclusive com a CPI que acontece nessa casa relativa às irregularidades que teriam ocorrido na área de saúde. Eu pessoalmente gostaria de concordar com essa sugestão,
né? Até porque essa questão da infraestrutura é um problema que nos aflige. Nós estamos reiterando, junto à presidência da Casa, a necessidade de termos não apenas o site, o 0800, como também uma sala condigna, né, onde a nossa assessoria possa trabalhar, os deputados possam fazer suas consultas, né, em paz, com condições de trabalho. Alguém quer se manifestar sobre as propostas? Não, senhor presidente, eu quero então propor como encaminhamento que a gente tire aqui uma resolução onde essa CPI peça uma reunião com o presidente da Câmara Legislativa ou com a mesa diretora. Uma reunião ainda, se possível, hoje ou na próxima semana, para que essa CPI possa externar oficialmente para a mesa diretora e mesmo para o presidente as condições necessárias para que os trabalhos possam ser executados por essa comissão. Então, a proposta é que a gente agende uma reunião oficial com a mesa diretora e com o presidente da Câmara Legislativa. Muito bem. Deputada Ibelize Long. Da mesma maneira, eu acho que é muito importante, nós até hoje não temos um espaço físico onde esse material esteja todo disponível, então nós ficamos o tempo todo tendo que ou ir ao seu gabinete, do presidente, ou ao gabinete do relator, e isso muitas vezes, né, nos dificulta até o acesso a determinadas informações que são extremamente necessárias para que a gente possa conduzir melhor o nosso trabalho. Quanto à questão do site, do 0800, eu acho perfeitamente viável, importante, até porque todos nós aqui temos todo o interesse de averiguarmos a verdade e quanto mais colaborações tivermos, né, para que isso possa ser bastante claro, bastante difundido e que consigamos receber informações, com certeza só facilitará o nosso trabalho. Bom, vou colocar então em discussão, em votação. Acho que todo é consenso. O deputado Zé de Marta, também de acordo. De acordo, deputado Paulo Tadeu, deputado Ibelize, eu também. Com o adendo do deputado Paulo Tadeu de que nós peçamos uma audiência imediatamente, né, com o presidente Fábio, que essa semana se ausentou, não pôde nos receber, mas tão logo ele retorne, espero que hoje, se possível, né, ou na segunda-feira, a gente possa ter esse entendimento com ele. Quero dizer também que estamos agendando para segunda-feira, não tenho aqui a hora ainda, mas lá no gabinete, me desculpe, eu não sei a hora que foi marcada, mas temos uma agenda com o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Paulo Lacerda, né, para a qual eu convido os demais membros para que possamos nos reunir com o Dr. Paulo Lacerda, no sentido exatamente de solicitar a participação da Polícia Federal nessas investigações, na medida em que recursos federais estão envolvidos, né, no pagamento desse transporte escolar. Então, nada mais que justo e importante para que nós tenhamos quem é do ramo, vamos dizer, da investigação, que possa nos assessorar nesse trabalho nosso. Solicitamos também ao Tribunal de Contas, na pessoa do seu presidente, doutor ministro Adilson Mota, uma audiência também solicitando, da mesma maneira, que seja colocada à nossa disposição auditores e pessoas especializadas nessa análise de contas, de licitação, né, na medida que temos também já a contribuição dos técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que já nos assessoram. Bom, vamos iniciar a parte então das oitivas, chamando a mesa, e eu pediria que os demais pudessem ficar em outro ambiente, para que não ouvissem as alegações, as informações prestadas pelo senhor, primeiro esse aqui, pelo senhor José Pereira Coelho, que é ex-presidente da Comissão Permanente de Licitações. Esse está com habeas corpus também.
Bom, nós temos presente, então, o senhor José Pereira Coelho, que ocupa a função de subsecretário de apoio operacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. José Pereira Coelho, vou fazer aqui as perguntas que são de praxe aqui às CPIs da Câmara Legislativa. Peço a colaboração do senhor para responder a essas informações que solicitamos. Aos 6 dias do mês de maio de 2005, nessa cidade de Brasília, às 10 horas e 20 minutos, compareceu o senhor José Pereira Coelho, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que ora qualifico. Qual o seu nome completo? José Pereira Coelho. Eu gostaria que falasse bem perto do microfone para José Pereira Coelho. De gravação. Onde nasceu, senhor José Pereira? Nasci em Rio Grande, do estado do Piauí. E quando o senhor nasceu? 22/9/49. O estado civil do senhor? Casado. Qual é a sua idade? 56. A filiação do senhor, José Pereira? Acácio da Silva Coelho e Maria Pereira Coelho. Aonde reside o senhor? Resido a quadra 16, conjunto G, casa 10, Sobradinho. Sobradinho. A profissão ou profissões que o senhor exerce e onde é exercida ou são exercidas essas atividades? Eu exercia a profissão de contador. E hoje a atividade pública como subsecretário de apoio operacional, como citado por Vossa Excelência. Só na Secretaria de Educação, né? Só na Secretaria de Educação. Senhor José Pereira Coelho, esclareço que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito que deverá dizer a verdade sob palavra de honra sobre o que souber e lhe for perguntado. Esclareço ainda que, de acordo com o artigo 342 do Código Penal Brasileiro, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade é crime punível com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Senhor José Pereira, como Vossa Senhoria sabe, essa CPI está investigando possíveis irregularidades que teriam ocorrido no período de 1999 a 2005, relativas à contratação de transporte escolar e contratação de professores temporários em dissonância com a legislação, com as práticas legais. O senhor sabe, Vossa Senhoria sabe, naturalmente, as informações da imprensa sobre os fatos que nós estamos tentando apurar no sentido de buscar a responsabilidade sobre eventuais irregularidades. Eu gostaria de conceder a Vossa Senhoria a palavra para que pudesse nos prestar os esclarecimentos que Vossa Senhoria achar que sejam importantes para a elucidação desses fatos. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu peço licença para fazer esse pronunciamento de forma escrita, através de leitura, para que nem acrescente nem que fique diminuído. O senhor tem o documento escrito? A qual eu vou passar a cópia para todos. São quantas páginas, senhor Zé Pereira? São 2 páginas contendo algumas informações, publicações, essas coisas. Não, eu quero, senhor presidente, solicitar que isso não seja feito, até porque dentro de uma investigação, a leitura, num depoimento como esse, a leitura de documentos é verdade. Então, eu peço a Vossa Excelência que não há necessidade de fazer leitura, pedimos muito mais que ele faça o pronunciamento sem essa leitura e que a gente possa, a partir daí, fazer as perguntas a ele. Sem problema. Senhor Zé Pereira, o senhor poderia sintetizar Sim. De maneira informal, ainda que não tenha de recorrer ao papel? O senhor certamente tem uma boa memória e pode nos informar sobre os fatos que o senhor conhece, por favor. Ok. Eu ingressei na Fundação Educacional em agosto de 1969. Exerci lá atividades de escriturações contábeis, fazendo controle de empenhos, escriturações de despesas diversas. Em 1974, dada a função que eu exercia e a confiança que os setores da época me confiavam, eu fui designado para ser chefe de seção de escrituração contábil. De lá para cá, com o decorrer do tempo, eu cheguei a ser chefe de divisão contabilidade da época. E após
dadas mudanças contidas em regimentos internos por necessidade de ações governamentais, a divisão de contabilidade passou-se a se chamar divisão de orçamento e contabilidade, função em que desempenhei até dezembro de 1995, quando então requisitei a minha aposentação. Estive ausente no período de 97 e 98, justamente devido à aposentadoria, prestando serviço a convite de pessoas amigas no estado do Piauí, e retornei em fevereiro de 1999 para assumir a coordenação do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, Fundevan. Esse, dado a problemas de institucionalidade, aquela toda, foi extinto através de um documento encaminhado ao tribunal, se não me falha a memória, em meados de 2000. Com a extinção do fundo, eu voltei para a divisão de orçamento e contabilidade, permanecendo lá até, se não me falha a memória, eu volto a repetir, agosto de 2001, para então assumir a Subsecretaria de Apoio Operacional, onde estou até hoje. Dentre as atividades que eu desenvolvo como subsecretário de Apoio Operacional, está a ordenação de despesa, designação de nomeação de executores, de contratos, de convênios e outras correlatas. Quanto ao transporte escolar, eu peço licença para entrar nesse ponto. Ele visa atender regiões específicas que não são cobertas por linhas regulares de transporte urbano. Só questão de ordem, Zé Pereira. Eu estou aqui na minha mão com o Código Penal, o Código de Processo Penal, né, no seu artigo 204, que o depoimento de Vossa Excelência será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazê-lo por escrito. Então, nós sabemos que o Código de Processo Penal, que é uma legislação que corresponde de maneira, inclusive, suplementar a essa comissão parlamentar de inquérito, portanto, quero pedir a Vossa Excelência que não faça a leitura do seu depoimento e que preste esse depoimento de maneira oral, assim como define o nosso Código de Processo Penal. Sim, deputado, isso foi feito. Pode, presidente. Pois não, deputado João de Deus. Presidente, eu acho que não há nenhum óbice, nada que impeça o depoente em ler o seu depoimento. Está aqui previsto na nossa lei maior, e aí o deputado Paulo Tadeu lê o Código de Processo Civil, e eu, de processo penal, eu fui me socorrer aqui da nossa Carta Magna, que diz o seguinte: se fosse assim, eu não poderia nem ler isso aqui, né, deputado? Do jeito que Vossa Excelência quer. Sim, mas além disso, além da leitura, qual é o prejuízo que uma leitura... qual é o prejuízo que uma leitura pode trazer a essa CPI? Vamos à questão de ordem, deputado João de Deus. Pois as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas. Então, eu gostaria que me mostrasse que no regimento proíbe que um depoente... Nunca vi esse cidadão na minha vida. Apenas eu estou aqui para saber o que realmente aconteceu na Secretaria da Educação do Distrito Federal. Deputado João de Deus, eu queria fazer novamente um apelo ao depoente, senhor Zé Pereira. Nós temos a questão de ordem levantada pelo deputado Paulo Tadeu, referente ao Código Penal. O deputado João de Deus fala do nosso regimento, mas eu pediria à advogada que se mantivesse no seu devido lugar, por favor. Sim, eu quero solicitar ao senhor, nós estamos pedindo a sua colaboração a essa CPI. O senhor estava discorrendo oralmente sobre a sua vida profissional, que nós respeitamos. Agora,
Se o documento está escrito, nós receberemos o documento escrito do senhor. Se o senhor puder contar o que o senhor sabe, o que o senhor pode colaborar para essa CPI oralmente, nós gostaríamos de ouvir o que o senhor tem a dizer. Senão, nós poderíamos perfeitamente entrar à fase de perguntas já de uma vez. Se o senhor não tem mais nada a acrescentar, sem recorrer à leitura, nós entraremos imediatamente à fase de perguntas. O senhor poderia continuar como o senhor estava fazendo, por favor? Apenas um adendo. Presidente, Não. pela ordem, presidente. E os que já leram? Não. A CPI, houve outra tentativa de leitura de documento, deputado João de Deus, e nós aqui, naquela ocasião, propusemos Então, vamos que fazer os documentos, o seguinte. a partir de agora... Eu quero fazer uma proposta, Vossa Excelência. Ainda agora eu ouvi, e todos aqui ouviram e viram, que Vossa Excelência leu uma carta do seu Aquiles. Como Então, leia da por deputada favor. Eurides Brito, e todos os documentos que estão chegando, damos conhecimento a todos os membros. Então, por favor, solicita do depoente o que está escrito e Vossa Excelência mesmo lê para a gente. Deputado João de Deus, nós não vamos alterar o nosso rito, porque a carta, se o senhor José Pereira quiser acrescentar alguma informação, essa foi um acréscimo de informação que o depoente anterior prestou à CPI, nós o faremos. Nesse momento da oitiva, nós não faremos. Eu não farei esse papel. Não, Eu eu não vou obrigar a Vossa Excelência a fazer, não. Eu estou apenas pedindo. Eu gostaria que Vossa Excelência colaborasse para que a gente pudesse acelerar os nossos trabalhos, e peço ao senhor Zé Pereira que continue a falar como estava falando, se tem mais alguma informação. Se não, passaremos à fase das perguntas. Eu sugiro o início das questões. Pois não. Queremos que o senhor encaminhe ao relator os documentos escritos que o senhor trouxe ao nosso conhecimento. Eu vou iniciar com algumas perguntas. A primeira, me refiro à declaração que o senhor fez perante a Comissão de Sindicância da Secretaria de Educação sobre o processo 080006343/2001. Esse processo transitava informalmente dentro da Secretaria de Educação. Vossa Senhoria saberia explicar por que não eram preenchidas as guias de remessa ou controle de movimentação? O preenchimento dessas guias é facultativo ou é obrigatório? Para quando pegar um processo e ir para outro setor, não tem de ter um preenchimento dessa guia? Qual é o procedimento que, a época do senhor... A tramitação de processo já há alguns anos para cá é feita através de um programa metido em computação. Não se usa mais aquela guia. De alguns anos para cá, desde quando que o senhor está se referindo? De alguns anos para cá, desde quando? De 99 para cá já existe esse programa. Já existia um programa? Já. Muito bem. Esse processo, o senhor sabe que desapareceu? Certo. Desapareceu esse processo? Desapareceu. O senhor sabe por que desapareceu esse processo? Não tenho a mínima ideia. Ao tomar conhecimento, submetia a apuração através de processo sindicante. Ao tomar conhecimento, o senhor fala, por favor, mais alto que o microfone. No processo, adotei as providências de apuração através de processo sindicante. Quais providências? E também de restauração do processo, ao qual foi restaurado em quase que 90% do processo, estando à disposição de quem interessar. Aonde era guardado esse processo? Esse processo era guardado nos setores onde alguma informação era solicitada. E o senhor registrou a ocorrência aonde? Não registrei a ocorrência, eu apenas adotei a providência de processo sindicante. Qual a providência do processo sindicante? Aonde? A instalação do processo sindicante no órgão Secretaria da Educação. Deputado João de Deus, eu gostaria de saber se Vossa Senhoria, Vossa Excelência terá o seu tempo no momento adequado de fazer as perguntas. Agora, se quiser... Vossa Excelência hoje está com um raciocínio muito lento. Deputado João de Deus, eu gostaria que Vossa Excelência, com a sua ligeireza de pensamento, se ativesse ao seu posto e aguardasse o momento de fazer suas perguntas. E quando Vossa Excelência quiser falar, se pronuncie no microfone e peça à presidência o direito de palavra. Você também, viu, Paulo?
Vossa Senhoria tomou providências apenas no âmbito interno da Secretaria, não abriu sindicância interna. No âmbito do órgão. Qual o objetivo de se colocar o processo debaixo do braço sem preencher a guia? Isso depende do momento, senhor presidente. Se a informação requerida for caracterizada de urgência, faz-se isso. É comum. E na sindicância, o que o senhor declarou sobre isso? Declarei que não vi quem apanhou o processo, em que situações ele ocorreu, razão pela qual optei pela decisão de instalar a sindicância, para apurar os fatos, ouvindo todos os setores ou pessoas que se envolveram com a tramitação daquele processo. Mas na sindicância o senhor falou que aquele procedimento, pegar o processo aí debaixo do braço, tinha o objetivo de renovação do contrato, não era isso? O senhor não falou isso na sindicância? Não me recordo, não. Não se recorda? Não me recordo. O senhor não tem a cópia da sindicância aí que o senhor respondeu? Não se recorda. Eu vou pedir depois a assessoria para trazer a parte que, para a gente relembrar a memória do depoente. Andar com o processo debaixo do braço é um procedimento normal na Secretaria de Educação? Todos os processos, quem quiser vista, sai com ele debaixo do braço sem preencher as normas? Não. O detentor do processo, a qual foi requisitada a informação, pode fazer isso. E até o outro setor, no sentido de agilizar. Não é um procedimento normal, mas é comum acontecer. E esse processo, ele era objeto de alguma investigação? O senhor tem ciência disso? Esse processo que sumiu? Não. O processo, no momento em que ele desapareceu, ele era objeto de reequilíbrio de contrato. Não me lembro de investigação nenhuma a respeito. Não tinha nenhuma investigação sobre ele? Do meu conhecimento, não. Vossa Senhoria saberia explicar o porquê do processo da Moura haver sido apensado ao da Jovem Turismo? Das duas empresas de transporte? Não é uma competência minha. Eu não, o senhor não sabe explicar? Não disponho de elementos para discutir tal assunto. Aquela história do pão fofinho, o senhor lembra, né? O pão fofinho? Lembro. O que aconteceu com aquele caso? Esse processo está ainda em apurações. Até hoje? Sim. Desde quando? Se não me engano, desde o ano passado. Desde o ano passado. Não sei precisar datas. Quanto tempo... o senhor sabe que esse pão foi condenado pela vigilância sanitária? O senhor sabe disso? Consta do processo. Consta do processo. O senhor sabe por que ele foi condenado? Não entrei em detalhes. O senhor não era da comissão de licitação, não sabia? Isso é uma competência do executor. Mas o senhor não lembra por que ele foi condenado, esse pão? O senhor sabe quanto tempo durou entre a condenação e a suspensão das compras daquele pão, daquela marca? Não sei, senhor presidente, não sei. Eu não participei nesse ínterim, eu não participei do processo. O senhor sabe quem era o responsável pela aquisição desse pão? Quem mandava comprar esse pão? Se não me falha a memória, era a executora, a senhora Carla, gerente do setor. Senhora Carla. A senhora Carla, eu peço à advogada que, por favor, não perturbe a declaração do depoente. A senhora Carla Eliana era a responsável, não era isso? É responsável. Ela afirmou no depoimento prestado na sindicância que comunicou a SUBAP, né? SUBAP é a Secretaria de Apoio Operacional. Certo. Sobre a condenação da vigilância sanitária. Correto. Quem era o titular da SUBAP naquela ocasião, o senhor sabe? José Pereira Coelho, eu. Então o senhor sabia que tinha uma condenação da vigilância sanitária? Veja bem, há uma distorção, né, nesse encaminhamento, que o órgão a qual a Carla está subordinado e como executora pertence a uma outra subsecretaria, que é de suporte educacional. Então, tentou se corrigir fazendo os encaminhamentos devidos. Pois é, o senhor disse que não sabia dos motivos da condenação do pão, mas aí, agora o senhor informa que foi notificado pela senhora Carla que tinha
problemas com aquele pão, com a vigilância sanitária. Falei para o senhor presidente que consta do processo. Consta do processo. Mas o senhor não sabe por que foi condenado o pão. Não sei. E desde quando... Presidente, pela ordem, presidente. Pois não, deputado João de Deus. Não precisa Vossa Excelência ficar irritado, eu quero pedir para sair. Ah, muito bem. Tá? Não estou irritado. Eu vou gravar aqui na TV Distrital, mas prometo a Vossa Excelência que eu não demoro, viu? Pois não. Tá, obrigado. E esperamos que Vossa Excelência venha para fazer as suas perguntas também. Quando o senhor foi noticiado pela senhora Carla, o senhor lembra a data que ela noticiou? O mês? Não lembro não. Não lembra? Não lembro. E quanto tempo demorou para suspender o contrato? Também não lembro. Não se lembra? Não. Eu teria que ter uma vista no processo para poder ler. Mas foi muito tempo, pouco tempo? Foi imediatamente, assim que o senhor tomou conhecimento? Não? É difícil lhe responder, senhor presidente, porque realmente eu não lembro. Se o senhor dá uma olhadinha depois nos autos, o senhor vai ver que demorou uma eternidade desde a condenação do pão pela vigilância sanitária até que houvesse a suspensão, né? Mas a gente depois passa para o senhor essa informação. E se a vigilância sanitária condenou quando houve essa condenação da saúde pública, o senhor sabe que a saúde das crianças ficou sob risco, né? Senhor presidente, eu tendo em vista que todos os detalhes do contrato são de responsabilidade de um servidor, o qual foi nomeado para tal, eu me silencio a respeito desse processo se não tomar vista dele. O senhor Aquiles Santana trabalhou na SUBAP? Ele era assessor da SUBAP. Era assessor da SUBAP. Designado para ser o presidente da CPL. Quanto tempo ele trabalhou lá? Há muito tempo. Mais ou menos, o senhor sabe? Quando eu assumi a SUBAP em agosto, final de agosto de 2001, ele já era assessor da SUBAP. Já o encontrei lá. Ele era um servidor assíduo, o senhor Aquiles? Eu não acompanhava, porque os trabalhos da comissão de licitação de forma isolada. Nunca policiei essa parte. Durante o tempo que ele trabalhou lá na SUBAP, algum tempo ele trabalhou sem assinar ponto? O senhor sabe disso? Não, ele sempre assinou ponto. Sempre assinou ponto. E Vossa Senhoria convocou para que ele retornasse ao trabalho, depois que ele se ausentou? Não, aí é o seguinte, o Aquiles, após a destituição do cargo de presidente da comissão, ele requeriu suas férias e após as férias sumiu. Mas sempre aparecia no momento exato de assinar o ponto. Mas assinar o ponto todo dia? Após férias. A respeito disso, senhor presidente, também tomei providências, contida em um processo sindicante. Se quiser anotar o número é o 080 21 457. No âmbito do órgão. Qual o número, senhor? 080.21 457 /2004. 2004. Contendo todas as providências ao caso. O senhor levou esse caso ao conhecimento de superior? A ausência do senhor Aquiles? Levei ao conhecimento da minha secretária, a doutora Maristela. Doutora Maricela? Que era a minha superior. E o que ela disse? A decisão é sua e eu acato. Mas ele continuou faltando ao trabalho? Continuou faltando, justamente porque a gente não quis fazer nenhum ato de dispensa, destituição, aquele negócio, aguardando o andamento do processo. Mas quanto tempo durou esse tempo, esse momento em que o senhor Aquiles ganhava sem trabalhar? Está contido no processo também, senhor. Mas o senhor não lembra, não sabe quanto tempo? Gostaria de colocar à disposição dos senhores os processos lá no âmbito da secretaria, que lá contém todas as informações. Mais de um ano, né? Ratificando, inclusive, o meu depoimento contido no processo. Ficou mais de um ano trabalhando e, aliás, recebendo sem trabalhar. Contém no processo, senhor presidente. Contém no processo. E
o senhor, apesar do superior do senhor, então deu poderes para que o senhor decidisse. O senhor abriu uma sindicância, mas uma sindicância passa um ano sem ter uma decisão. A competência regimentalmente é minha. Eu apenas levei ao conhecimento da autoridade superior da casa, como dirigente superior da casa. E ela não tomou providência? Ela me anuiu a fazê-lo. O senhor só abriu a sindicância, não fez mais nada. Ele continuou... Fui chamado a depor. Por isso que eu ratifico meu depoimento acostado no processo. A comissão de sindicância pediu abertura de processo administrativo e disciplinar contra o senhor também? Pediu. Por quê? Aí eu não sei quais. Mas o senhor respondeu o processo, o senhor não sabe por quê? Não, eu apenas prestei depoimento. Após conclusão, não tomei conhecimento do processo. Mas o processo foi aberto contra o senhor. Foi aberto contra mim e outros professores. Mas o senhor cumpriu a sua obrigação pelo que o senhor está dizendo, que o senhor percebeu que tinha o problema do pão, o senhor deu conhecimento, abriu o processo de sindicância. Aí o senhor já, desculpe, está misturando as coisas. Já não é pão e... Sim, mas eu estou dizendo que o senhor parece ser um servidor honrado, cumpridor dos seus deveres, porque o senhor diz que na questão do pão, claro que é outra história. Agora, no caso de um servidor que falta durante meses, anos, o senhor diz que tomou providência, levou conhecimento da secretária, abriu a sindicância, e agora abriu a sindicância contra o senhor também? Sempre levei ao conhecimento da autoridade superior sobre a situação dele, razão pela qual foi aberto e instalado o processo sindicante, o qual ratifica o depoimento sobre todas as situações a respeito de tal situação. E abriram o processo contra o senhor? O senhor não sabe o motivo por quê? Não sei, eu não conheço a conclusão do processo. Desde quando esse processo, o senhor sabe? Esse processo é de final de 2004. E até hoje não concluíram? Eu acho que foi concluído sim. Mas não comunicaram ao senhor o resultado desse processo? O senhor não sabe? Não me levaram ao conhecimento, tanto é que não encaminharam o processo para a SUBAP e para o meu conhecimento. Muito esquisito. Em 1999, segundo os cálculos que nós fizemos, o preço do quilômetro rodado em São Sebastião era de 1,09 centavos, R$1,09, em 2003. Isso em 99. Em 2003, o preço do quilômetro rodado pulou para 4,60, R$4,60. O senhor lembra desses valores em 2003? Lembro não, senhor presidente, até porque a minha participação em processo de licitação, ela é bem limitada. Começa com a apresentação do projeto básico, a qual eu aprecio, peço a informação de existência de recursos, se está contido em plano de ação, e encaminho a comissão para os fins devidos, elaboração de edital, essas coisas. A minha competência, nesse momento aí, é só de determinar a modalidade da licitação e deflagrar o processo licitatório. Mas eu quero dizer para o senhor que em 99 o preço era 1,09, em 2003 pulou para 4,60. Isso representou um aumento de 321%. E o INPC, a correção dos valores naquela ocasião, foi de apenas 43%. O senhor não viu nenhum disparate? Em 99 eu ocupava um cargo totalmente diferente do cargo da subsessora, eu não participava ali. E pelo valor cobrado, o senhor acha, nunca calculou se era demasiado aquele valor cobrado do governo? Nunca manuseei esse processo. Nunca manuseou esse processo. Muito bem. Eu vou passar a palavra, por enquanto eu me declaro satisfeito e passo a palavra para outros deputados para que depois eu possa retornar. Deputado Paulo Tadeu. Bom dia, senhor José Pereira Coelho. Bom dia, Paulo. Eu, na condição de relator dessa comissão, queria fazer ao senhor algumas perguntas. E nesse sentido, a minha primeira pergunta é saber do senhor quais cargos em comissão o senhor desempenhou na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação eu desempenhei o cargo de coordenador do Fundo de Manutenção, mencionado há pouco atrás. O cargo de diretor de orçamento e contabilidade.
e atualmente subsecretário de apoio operacional. Qual é a função do subsecretário de apoio operacional da Secretaria em relação à CPL? Fazer o encaminhamento determinando a modalidade de licitação do processo para a elaboração de edital, contendo o objeto e a ação que a administração julga conveniente, e num segundo momento homologar resultado, se assim for ajuizado. Eu poderia aqui afirmar que o senhor é um superior hierárquico à CPL? Não. E dada aquelas características de que comissão é soberana, a gente deixa livre após essas informações. Mas não cabe ao senhor a manifestação a respeito dos recursos dentro da comissão? Não, cabe a apreciação e encaminhamento, se for o caso. Apreciação, portanto, a manifestação a respeito dos recursos que são apresentados à comissão, não é isso? Sim. Contra a decisão da comissão. Sim. Então, quando há uma divergência dentro da comissão, o senhor é quem responde. Quando alguma empresa entra contra uma determinada decisão da comissão e faz um recurso contra a decisão da comissão, o senhor é a pessoa que fica encarregada. Se essas divergências não forem sanadas pela própria comissão Comissão, e a comissão encaminhada chegou à ao senhor. SUBAP, eu faço encaminhamento ou determino. Perfeito. Então o senhor, é claro, é superior hierárquico à CPL. À medida que a CPL, numa decisão que é questionada por uma determinada empresa e o senhor tem o poder, inclusive, de dirimir ou definir aquela questão, eu tenho uma avaliação clara que o senhor é superior hierárquico à CPL. Certo. E tanto eu quanto o senhor falávamos um pouco mais próximo do microfone. E quem indicou o senhor para esse cargo? O cargo de Subsecretário. subsecretário foi a deputada Eurides. Deputada Eurides Brito. Secretária de Educação à época. E quem indicou o senhor para os cargos anteriores que o senhor citou aqui agora? Do Fundevan foi a secretária de Educação Eurides Brito. E o outro cargo qual foi? Foi o Fundevan, De diretor de orçamento e contabilidade. o diretor de orçamento e contabilidade. Quem foi? Ela própria. Então o deputado Luiz Brito foi a pessoa responsável pela indicação Como do senhor a secretária esses de Estado cargos. de Educação. A comissão de licitação quero só voltar de novo àquela pergunta que eu fiz, ela está subordinada ao senhor formalmente ou na prática? Não, formalmente, ela contém na estrutura. Perfeito, então formalmente ela está subordinada ao senhor. O senhor conhece o senhor Aquiles de Santana? Conheço no trabalho. Conhece do trabalho. Ele foi subordinado do senhor na Secretaria de Educação? Ele era assessor da SUBAP. Quando eu assumi a SUBAP, ele era assessor da SUBAP. Da SUBAP. Mas ele foi subordinado do senhor na Secretaria de Educação? Ele estava direcionado a realizar trabalhos como presidente da Comissão Permanente de Licitação, então subordinado. Subordinado ao senhor. Por quanto tempo ele foi subordinado ao senhor? De setembro de 2001 até a data de sua destituição. Que foi? Pode ser 5 por de volta. agosto de 2003. Da 2000. CPL. 2003, perfeito. Dois anos, né? Aproximadamente 2 anos. Durante esse período em que o senhor chefiou o senhor Aquiles de Santana, qual é a sua avaliação da conduta profissional dele? O Aquiles é um bom companheiro, tem qualidades profissionais que possa ser aceito por qualquer setores, responsável até onde pude presenciar e com habilidades para desenvolver os cargos. Então a avaliação do senhor é que a conduta profissional do senhor Aquiles ela é irreparável. Não irreparável, mas Aonde bem ela- aceita. Bem aceita. Bem aceita. O senhor teria alguma reparação à conduta profissional do senhor Aquiles?
Teria, tanto que o ato de destituição do cargo de presidente da CPL motivou uma atitude do subsecretário. Ele quebrou a confiança ao fazer realizar uma licitação durante o mês de julho de 2003, se não me engano, não me falha a memória, para telefonia. Nesse período ele estava de férias e indicou uma outra pessoa, o qual já teria sido membro da comissão, para realizar esse tipo de trabalho. Então eu caracterizei nesse momento quebra de confiança. A única reparação que o senhor faria foi durante essa licitação para a telefonia, foi isso? Foi. Que ele subentendia. Ele estava no período de férias e chamou um outro servidor que já tinha sido membro da comissão, comissão para realizar tais serviços. Por sorte, não chegou a ser realizado. Então tá. Nesse período eu estava de férias também, mas ao retornar, o meu substituto, ao me repassar os relatórios dos acontecimentos no decorrer desse período, me enfocou tal situação e decidi pedir a dispensa dele do cargo de presidente da CPL. Ok. O senhor era o responsável pela supervisão das ações dele na presidência da comissão de licitação? Deputado Paulo Tadeu, a gente tem a responsabilidade hierárquica. Agora, naquele espírito de que comissão é soberana, a gente deixava livre para decisões pertinentes. Então o senhor não fazia supervisão das ações? Eu não policiava. Não é policiar, é supervisionar. É diferente de policiar. Supervisionava quando o processo me era ofertado. Pois bem, em seu depoimento aqui nessa CPI, o senhor Aquiles, já esteve aqui inclusive fazendo o depoimento dele, disse que após ter sido afastado da Comissão Permanente de Licitação, voltou a ocupar o cargo de seu assessor. Ele foi assessor do senhor, logo após a saída dele da Comissão de Licitação. Isso é verdade? É verdade. E como o senhor explica uma pessoa que quebrou a sua confiança na Comissão de Licitação ter sido de novo conduzido ao cargo de seu assessor? O senhor costuma levar pessoas que quebram a sua confiança para o cargo de assessorar o senhor? Não, deputado Tadeu, veja bem, quando ele quebrou a confiança, eu levei ao conhecimento da autoridade superior e ela me deu a anuência para que Quem lhe deu essa anuência? A minha autoridade superior é a secretária. A secretária, o nome dela? Maristela. A Maristela, nessa época, perfeito. Então, a decisão é sua. Fala mais próximo do microfone. A decisão é sua. E eu resolvi destituí-lo do cargo. Porque ele quebrou sua confiança. E manter no cargo de assessor, por uma questão até de justiça, já que, como o senhor me indagou ainda agora, o perfil dele era de um bom servidor. Mas, infelizmente, em um certo momento... Então, quando o assessor quebra a sua confiança, o senhor o premia, né, dá um prêmio a ele, levando a condição de seu assessor. Não, isso não existe. Mas que justiça era essa? Existiu no caso do Aquiles, que foi uma situação diferente das corriqueiras que ocorrem na casa. Foi questão de justiça, então, ter levado o senhor Aquiles para ser o seu assessor? Foi isso? Naquele momento, eu achei que sim. E que justiça o senhor estava fazendo nesse caso? Para aproveitar os bons trabalhos dele. Uma outra questão que é importante colocar é que, de fato, o senhor acabou de dizer aqui agora que a situação do senhor Aquiles não era corriqueira, era diferente em relação à situação dos demais servidores. Foi isso que o senhor falou, não foi? Que a situação do Aquiles é uma situação diferente dos demais servidores, enfim. Para que eu tomasse essa decisão de dispensá-lo. Dispensá-lo de lá e colocá-lo como seu assessor.
Que condição diferente era essa do senhor Aquiles em relação aos demais servidores? A habilidade como executor de tarefas e responsabilidade. Fora essa da quebra de confiança na licitação. Então, esse senhor Aquiles disse aqui para essa comissão, está gravado e registrado, que o senhor determinou a ele que ele pudesse ficar em casa durante o período Não é em que ele isso. foi seu assessor. Ele disse aqui para a CPI que o senhor o que determinou ficar em casa. Palavras dele. Né? O que aconteceu foi o seguinte: o Aquiles, após ser destituído do cargo de presidente da CPL, reclamou de seus direitos de férias, recesso e outras coisas autorizadas pela ação governamental e disse que iria descansar. E eu levei ao conhecimento da nossa autoridade superior tal situação e pedi orientações, como proceder, já que ele tinha esses direitos. Ela disse, conceda todos os direitos dele. E daí ele desapareceu. Apareceu só para assinar a porta. Tá, ele desapareceu. E o senhor ainda manteve ele como assessor do senhor? Por algum tempo. Por quanto tempo? Está escrito no processo, lá deve ser 8 meses, 10 meses, não sei. Então, mesmo ele tendo sumido, quebrou a confiança da comissão. Aí, por uma questão de competência, o senhor levou para ser seu assessor. Aí, como assessor do senhor, o senhor ainda, depois de ele ter sumido da secretaria, como o senhor acabou de dizer que essa comissão, o senhor ainda manteve por 10 meses ele como seu assessor? Eu não sei precisar o tempo. Deputado. Não, Tem tudo que bem, verificar. tá bom, que seja 9, 8, mas mesmo assim, o senhor ainda permitiu a ele ficar como seu assessor? Não, veja bem, existia uma reunião de entendimentos com a minha superior, volto a falar, a doutora Maristela. E então ela determinou, tira as férias do seu Aquiles, os recessos, os abonos, etc. E vamos aguardar as providências que temos que tomar em relação a ele. Nesse ínteres, aconteceu uma detonação de um caso aí, se não me engano, do professor Manuel Carneiro, que ela tudo e nesse momento, então, a gente tomou as providências de processo, de E qual é a relação do senhor Manel com o senhor Aquiles? Não conheço. Mas o senhor acabou de dizer que depois que o senhor Manel detonou um processo, Não, é isso. aí o senhor resolveu Veiculada em imprensa, em... Sim, mas então qual é a relação? Porque, então, Não conheço a relação. Não, veja só. Por que o senhor Aquiles só foi punido depois que o senhor Manel detonou esse processo da imprensa? Eu não assisto mais razão de esperar providências em relação à situação dele. Por favor, eu volto a repetir, vocês requisitam o processo da sindicância Nós iremos requisitar. e está exposta lá todas as situações. Se já não requisitamos, nós iremos requisitar. Agora, eu quero que o senhor pudesse ser mais objetivo, assim, nas perguntas que eu estou lhe fazendo, porque as providências que a comissão vai tomar, o senhor pode ficar tranquilo que nós vamos fazê-la independente da vontade do senhor. Agora, eu quero que o senhor explique a essa comissão, mais uma vez, o porquê, quer dizer, que o senhor disse que ele só foi punido depois que o senhor Manel detonou um processo aí na imprensa. Quem determinou ao senhor punir o senhor Aquiles? Eu, José Pereira Coelho. O senhor tomou a decisão unilateral de puni-lo? Depois da quebra de confiança, eu resolvi. Não, depois da quebra de confiança na comissão de licitação. Sim. Mas o senhor levou ele para assessor? Sim. A punição, então, foi levar ele para ser seu assessor. Essa punição que o senhor dá aos... Não é punição, veja bem. Tentou se aproveitar ele para executar outras atividades. E ele sumiu. E ele sumiu. Aí o senhor manteve, mesmo assim, ele desaparecido, o senhor manteve ele como seu assessor? Ele tirou só as férias, os abonos e recessos e desapareceu. Perfeito, desapareceu. E o senhor manteve como assessor. Aí, depois o Manel detona um processo da imprensa. Aí o senhor pune. Aí eu abri o processo sindicante para apurar de conformidade com os depoimentos dele. Só depois que o Manel detonou o processo. Foi nesse momento. Tá bom.
Eu quero só aqui dizer para o senhor o que ele disse a essa comissão. Ele disse o seguinte a essa comissão, que ao procurar o senhor a respeito da situação dele, que não estava fácil dentro da Secretaria de Educação, o senhor disse a ele assim, ó, fique em casa, que a deputada Eurides Brito vai resolver o seu problema. Foi isso? Não. Isso é descabido. A informação correta que eu passei para ele, sim, diz, aguarde, não fique em casa. O soldado não pode largar o quartel sem ser autorizado para isso. Peraí, como é que foi? O senhor falou que fique em casa? Não, como é que o senhor falou? Não fique. Fique aguardando as providências que a administração pode tomar em relação a você. Aguardando agora, aonde? Isso não existe o nome da pessoa que você citou aí. Aguardando aonde? Aguardando junto à secretária de Educação. Sim, mas em que local ele ficaria aguardando? Ele deveria ficar no local do trabalho. E não ficou? Não ficou. E o senhor manteve ele durante 1 ano e 2 meses como seu... o senhor ficou... ele ficou 1 ano e 2 meses como seu assessor. Ficou enquanto se aguardava as providências de desaparecido. notificação. Ele aparecia. Já foi concluído esse inquérito contra o senhor Aquiles? Eu acho que já, o deputado está. O senhor acha? O senhor tem certeza? Nesse processo não, mas... que eu mencionei aí. Não, o senhor acha ou tem certeza? Tenho certeza que sim. Foi concluído quando? Acho que início de janeiro, bem no princípio do mês. Desse ano agora? Mês, sim. Então, o processo do senhor Aquiles só foi concluído agora esse ano? Correto. Perfeito, em janeiro. E o senhor o demitiu do cargo de assessor em 2003? 2000, não, de CPL. Não. Do cargo do seu assessor. Ele era assessor do senhor. O senhor demitiu ele quando? Se não me engano, final de agosto ou setembro. De 2003. Não, fala mais 2004. próximo. Então, em 2004, o senhor o demitiu do cargo de assessor do senhor. Correto. Depois de mais de 1 ano e 2 meses desaparecido. Mas o processo que o senhor disse, que o senhor aguardaria, o senhor disse a essa comissão que aguardou, o senhor solicitou o inquérito contra o senhor Aquiles e estava aguardando o término, só terminou esse ano. Por que então o senhor demitiu ele antes do término? Veja bem, eu demiti de assessor em setembro de 2004. A demissão do senhor Aquiles da Secretaria de Educação e não da CPL ou do cargo de assessor foi em detrimento do processo. Tá. Durante esse período de 1 ano e 2 meses, o senhor atestou as folhas de ponto do senhor Aquiles? Atestei. Apesar da irregularidade? Veja bem, cada servidor sabe de suas responsabilidades. Larga o posto. E o senhor sabe da sua responsabilidade? Sim. E o senhor acha natural o senhor atestar a folha de um ponto? Mas, a secretária me leva não, lá. Só um momentinho. O senhor acha então que é normal o senhor atestar a folha de um ponto de um servidor que não está comparecendo? Não, normal não. O normal seria, como diz na expressão comum, cortar o ponto. Mas o Aquiles tinha a obrigação de estar no... Não. Eu não estou perguntando do senhor Aquiles, estou perguntando do senhor. Não. Veja o processo, deputado. Que... Não. Eu estou perguntando ao senhor, não estou pedindo para ver o processo. Eu não tenho que pedir a mim o que eu tenho que fazer. Estou perguntando ao senhor. Então é normal que durante 1 ano e 2 meses um servidor some da secretaria e o senhor atesta essa folha. Mas ele não sumiu. Então ele comparecia todo dia lá? Todos os dias não, mas não sumiu. Então ele ia lá quantos dias por semana, quantos dias por mês? Eu não sei precisar, eu não acompanhava isso. Então como é que o senhor testou a folha de ponto deles? Olha... Quem determinou o senhor a testar a folha de ponto dele? Ninguém. Fala mais alto, próximo. Deputado, todos os quesitos e respostas alusivas à dessa situação do Aquiles estão contidos nesse processo. Não, veja só. Eu peço licença para me licenciar de responder questões a respeito desse ponto. O senhor pode não querer responder, e é extremamente natural. Só não me peça para definir o que eu tenho que fazer ou não. Então passo para
A licitação de 2003, da qual o senhor supervisionava o trabalho da comissão de licitação, o senhor pode dizer qual foi o motivo da alteração da comissão de licitação em 2003? A quebra de confiança do senhor Aquiles. Mas por que foi substituído todos os membros da comissão, então? Não, todos não. A comissão de 2003, houve uma substituição integral dos membros dessa comissão. Não, senhor. Houve de quantos membros, então? De 2 membros. Então, lá já existia o senhor Jário indicado anteriormente. Por quem o senhor já foi indicado? O Aquiles foi substituído pelo Diego, se não me falha a memória, em agosto. Qual foi o outro membro que foi substituído, então? Corrigindo a minha... Qual foi o outro membro que foi corrigido? Que foi substituído? Há tempos atrás. Não. Vamos não, aqui. nesse momento aí foi só licitação de 2003. Licitação de 2003, tudo bem? O que aconteceu na licitação de 2003? Num determinado momento, a Exave e a Moura, elas foram habilitadas para a verificação do preço apresentado pelas mesmas empresas, tudo bem? Elas foram habilitadas tecnicamente, as duas empresas. Correto. Na primeira fase, correto? Entre a habilitação técnica e a abertura das propostas financeiras, houve uma mudança na comissão de licitação. Tudo bem? Não, senhor. Não houve? A mudança que ocorreu foi a substituição do Aquiles pelo novo presidente, no caso, o senhor Diego. E qual foram os motivos que levaram à substituição do senhor Aquiles nessa licitação que ele estava dirigindo, a de 2003? Essa quebra de confiança já relatada anteriormente. Com relação à licitação da telefônica, não é isso? Da telefonia. Então, nesse momento, tínhamos Esse duas... foi o motivo... Sim, mas nesse momento, então, tínhamos duas comissões... Desculpa, tínhamos duas licitações em andamento. Uma com relação ao transporte escolar e outra com relação à contratação de telefonia. De telefonia. A execução do serviço de transporte escolar é da competência da subsecretária de apoio operacional? Pode repetir, por favor? A execução do serviço de transporte escolar da Secretaria de Educação é de competência da subsecretaria de apoio operacional? A SUBAP indica o executor. Quem era o executor desse contrato? De qual? Da Moura? Da Moura. A Elizabeth. Nesse período, Elizabeth. E teve outros executores? Porque você falou que nesse período foi a Elizabeth. E com relação ao transporte escolar? Em 2001 é a Elvia. Então a Elvia 2001, 2002? 2002, 2003 a Elizabeth. Elizabeth. 2004? Elizabeth. 2005? Continua Elizabeth. Elizabeth também. Quem atesta as faturas do contrato e com base em que procedimentos administrativos? Quem atesta? São os executores. São os executores, né? Então, executores. Elizabeth... Toda a atividade de acompanhamento e verificação das condições contratadas são os executores. E como é feito o acompanhamento desse contrato? Veja bem, deputado Paulo Tadeu, em detalhes, não, mas assim, eu repassaria para os executores, de forma detalhada. Mas como é feito esse acompanhamento desses serviços por parte do... Eles fazem a verificação se está cumprindo as condições contratadas. Né? Então eles são responsáveis por isso, os dois executores do contrato. Não seria o senhor, seriam eles, né? Sim, seria eles. Perfeito. O senhor participou ou supervisionou a elaboração do projeto básico e da estimativa de preços para a concorrência de 2003? Apreciei o processo e encaminhei para previsão de recursos. Porque o senhor disse aqui anteriormente que o projeto básico fica sob a sua responsabilidade, não é isso? No caso... Inicialmente o senhor é que faz Nesse caso presente é feito pela gerência de material. Uhum. Aí eu faço a apreciação e encaminho. Encaminha para
para a CPL, após a informação de existência de recurso ou não. Tá. A Secretaria de Educação estabeleceu algum mecanismo de controle sobre a execução desses contratos para testar a quantidade e a qualidade dos serviços? Eu acredito que sim, doutor. Os executores estão municiados de todas essas condições. Em 1999, o preço por quilômetro rodado no Guará era de R$ 1,09. Isso está nos processos que o senhor supervisiona. Então, em 99, o preço por quilômetro rodado no Guará era de R$ 1,09. Isso, em 2003, na mesma região, o quilômetro rodado passou para R$ 6,40. Tá? Então, saiu de 1,09 para R$ 6,40. Representa um acréscimo de 487%. O senhor pode apresentar uma justificativa para esse reajuste? Eu teria que analisar à luz da legislação ou das condições contidas no processo, mas prevalece a resposta que foi dada há momentos atrás ao seu presidente, que ele fez a mesma pergunta. O senhor não tem... Eu não disponho de elementos agora para isso. Voltando à questão da executora do contrato, a pessoa que executa o contrato, é normal que na secretaria uma pessoa fique tanto tempo executando o mesmo contrato? Veja bem, nesse caso de executor de contrato de transporte escolar, é uma situação meio delicada. Então, as pessoas que foram nomeadas para tal cargo é que detêm habilidade suficiente para desenvolvê-las. O senhor então acha que é adequado que a mesma pessoa fique muitos anos ou vários anos exercendo essa função? Como executor? Não havendo nenhum vício, nenhum cometimento de situações graves, não vejo nada de ilegal. Não estou falando que é ilegal, eu só estou perguntando ao senhor se esse é um procedimento natural, se nos outros contratos também ocorre a mesma coisa. Não, nos outros contratos a oscilação é maior. A oscilação maior? A oscilação é maior. Isso a cada contrato de um ano, como é que é isso? Tem contrato de 1 ano, 2 anos, 6 meses. Mas assim, geralmente esse rodízio é feito de 1 ano? A cada um ano? Ou a cada contrato? A cada 1 ano. A cada 1 ano, né? Senhor presidente, olha, eu queria solicitar porque a advogada, estou fazendo pergunta doutora, é lícito que o advogado possa orientar o depoimento. Agora, interferir no depoimento, Vossa Excelência sabe que não pode. Então, pediria mais uma vez que a senhora... Pediria mais uma vez a Vossa Excelência que se ativesse às circunstâncias da sua assessoria. Por favor. Uma pessoa que exerce o cargo de chefe de gabinete, lá da secretária, né? Tem um perfil adequado para acompanhar o serviço de transporte? Só falar um pouco mais próximo do microfone. Pode repetir a pergunta, por favor? Uma pessoa que exerce o cargo de chefe de gabinete da secretaria ou da secretária de educação tem um perfil adequado para acompanhar e ser a executora do contrato de um serviço de transporte escolar? Acredito que sim. O senhor acredita ou... Eu acredito que sim. Então, a chefe de gabinete da secretária tem o perfil adequado para acompanhar. O senhor acredita que sim? Acredito que sim. Por quê? É uma pessoa que tem habilidade suficiente para tal desenvoltura. Mas o cargo de chefe de gabinete tem relação com a execução de um contrato de transporte? Não, nesse caso aí já é uma pergunta diferente. Não, Veja bem, deputado. Você porque veja bem, se uma pessoa
se a pessoa que exerce, porque o senhor citou o nome de uma pessoa, que exerce o cargo de chefe de gabinete da secretária de Educação. Mas não chefe de gabinete não é indicado para acompanhar a execução de contrato. Mas por que então, nesse caso, ela foi indicada? Na época ela não era chefe de gabinete. A época veio ser chefe de gabinete agora. Ela não era. Antes ela exercia qual função antes? Como chefe de gabinete, ela exercia a função de chefe de gabinete. Não, mas antes, durante esse período, ela exercia qual função? Na secretaria. Qual período? Nesse período que nós estamos falando aqui, que ela foi executora do contrato? Ela exercia, se não salvo engano, de chefe de projetos especiais, mas não como executor. Chefe de projetos especiais da secretaria. Com a pesquisa de preço tendo sido realizada apenas, isso é importante que a gente possa trabalhar um pouco mais sobre essa questão. Com a pesquisa de preços tendo sido realizada apenas com uma empresa, é possível justificar que os preços estimados correspondem ao preço de mercado, como determina a lei? Olha, veja bem, essa parte, deputado, ela é desenvolvida pela comissão de licitação. Mas o senhor é uma pessoa que tem experiência, né? Até que o senhor ocupa um cargo importante. Sim, não resta dúvida. Mas é natural dentro da Secretaria de Educação, é natural você fazer uma pesquisa de preço apenas com a empresa? É normal isso nas outras licitações também? Eu não sei aonde o senhor quer chegar com essa pergunta. Não, eu só quero que o senhor responda. Eu estou perguntando ao senhor se é natural dentro da Secretaria de Educação que quando vai se contratar serviços ou obras, vocês peguem apenas um preço de referência? Olha, vou responder. A legislação não cria óbice. Não, não estou perguntando legislação, estou falando dentro da secretaria. Qual é a cultura? Como é que os senhores... A cultura é a de fazer a pesquisa. Com quantas empresas? 3, 4. E por que nessa licitação foi feita apenas com empresa? Não sei, eu não tomei conhecimento disso. À época eu não tomei Quem conhecimento. fez essa pesquisa? O setor de compras. O setor de compras? Quem era o responsável pelo setor de compras da época? Se não me engano, o Jairo. Jairo, né? Jairo. Eu não recordo o nome, não recordo, teria que verificar. Tudo bem, mas então assim, de qualquer maneira é bom aqui afirmar assim para essa comissão que é natural que se faça com 3 empresas ou até mais, né? Com essa referência de preço. E nesse caso específico, apenas uma empresa. O senhor não sabe o motivo pelo qual isso aconteceu, não, né? Não. Ninguém nunca comentou com o senhor essa questão? Não, até eu não tomei conhecimento, à época não. Mas foram feitas uma série de nós tivemos conhecimento de uma série de, eu diria, de reclamações e recursos feitos pelas empresas que disputaram essa licitação à época, não foi feito? Foram feitos? Fala mais próximo aí. Foi, alguns empreitaram recurso. Perfeito. Contra a decisão da comissão de licitação. Correto. Isso chegou na mão do senhor? Para encaminhamento. Dada a relevância do assunto, eu os encaminhei para os setores jurídicos da casa, para apreciação técnica. Então, ao chegar na mão do senhor, o senhor encaminhou para o jurídico... Para o setor jurídico do Distrito Federal, para apreciação técnica. Do Distrito Federal? É. E isso é normal acontecer lá na secretaria? O senhor sempre faz isso com as demais licitações? Se a comissão de licitação não tiver condições de resolver internamente, a gente faz esse encaminhamento. Então é um procedimento normal, em outros casos também já aconteceram também? Medidas cautelares. Sim, mas já aconteceram também em outras licitações do senhor encaminhar esses recursos ao setor externo, jurídico. Ao setor externo jurídico da onde? Da secretaria ou do Distrito Federal e também da própria secretaria. Então o senhor já encaminhou em outros casos também? Nós podemos. Qual foi o outro caso que o senhor encaminhou? Não sei, não recordo.
O senhor não recorda de outro caso? Teria que verificar. Só se recorda desse? Está mais recente. É, né? O senhor depois poderia informar essa comissão quais foram os outros casos também? Pode se verificar. Verificar e encaminhar, porque o senhor afirma que tem outros casos. Tem outros casos. É bem Pergunta possível. sua. É bem possível. Não, Vou não. verificar. Peraí, tem outros casos? Eu não sei mencioná-los, mas já aconteceu. De fazerem encaminhamentos aos setores técnico-jurídicos. Perfeito. Não, estamos fora da secretaria. Para a Procuradoria-Geral. Para a Procuradoria-Geral. Certo. Certo o quê? Tem outros casos, sim. A gente vai Outros verificar casos. e informar. Tá ok. Tendo sido apontada todas essas falhas nos procedimentos da concorrência número 002 de 2003, quais foram as providências tomadas pelo senhor, além dessa que o senhor citou anteriormente? Além dessa de encaminhar à Procuradoria do Distrito Federal e também à Procuradoria da Secretaria, quais foram as outras providências que o senhor tomou? Não, ficamos aguardando o desfecho dos requerimentos